Pressão popular faz senadores moverem o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Venha entender esta notícia com exclusividade aqui no Brasil acima de tudo. Senadores já começam a pautar a queda de Davi Alcolumbre e o impeachment dos ministros do Supremo. Podem começar antes mesmo do que eles imaginam. O Brasil acima de tudo traz para você esta notícia e acompanhe aqui conosco, deixando seu comentário e compartilhando esta matéria. Os senadores Major Olímpio e Lazier Martins estão articulando pautar projetos para destituir o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao MBL News, um interlocutor revelou que Lazier Martins apresentou um requerimento no Senado solicitando que todos os pedidos de impeachment contra ministros do tribunal fossem avaliados no plenário da Casa em discussão aberta e votação nominal, aos moldes de um impeachment de presidente da República. Pessoal, a notícia vazou por parte do site MBL e nós sabemos que existe um integrante do MBL lá dentro de Brasília, dentro do Congresso Nacional, e por assim sabemos, nós entendemos que algo tem de muito, mas muito importante nesta notícia. O Major Olímpio afirmou que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, tem a condição de pautar a CPI da Lava Toga. Estamos tentando votar um projeto de resolução dizendo que quem decide é o plenário do Senado e não o presidente do Senado. Alcolumbre não pauta o projeto de resolução porque sabe que a gente vai instalar a CPI. Atualmente, apenas o presidente do Senado pode avaliar o pedido de impeachment de um ministro do Supremo. E por aí nós já entendemos o porquê destes pedidos de impeachment estarem engavetados há tanto tempo e não passarem à votação. O que o Major Olímpio e Lazier Martins estão fazendo é movimentar dentro do Senado Federal após a pressão popular, após o povo de bem começar a ligar sim para os seus representantes, após o povo de bem começar a cobrar nas suas redes sociais, como por exemplo compartilhando este vídeo onde nós cobramos que os senadores façam algo diante da situação tão grave que o povo brasileiro de bem está vivendo, correndo o risco de serem presos simplesmente por emitirem a sua opinião. E isso tem que ter um fim. Agora, quem está impedindo de que o Senado Federal coloque em votação o impeachment dos ministros do Supremo? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o único motivo de estes pedidos de impeachment estarem engavetados. Por isso, estes senadores, Major Olímpio e Lazier Martins, já começam a iniciar um projeto para destituir o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo. O impeachment de Alexandre de Moraes pode estar mais perto do que imaginamos, mas somente a notícia não é suficiente. É importante que você compartilhe este vídeo para que todos os brasileiros e cidadãos de bem deste país estejam cientes de que há a possibilidade do impeachment de vários ministros do Supremo Tribunal Federal começarem a serem julgados e votados no plenário do Senado. Mas isso é através da sua cobrança, é através de você, cidadão de bem, começar a ligar no gabinete do seu senador, do seu representante, porque eles estão lá para te representar. Se eles não têm feito nada, é porque estão achando que você não entende nada de política e que você jamais vai cobrá-los. Nós vamos cobrar. Por isso, coloque o nome do seu senador aqui, do seu representante lá no Senado Federal, porque se há uma instituição que pode parar todas as atrocidades que têm acontecido na nossa nação, através desta lei da mordaça, através das prisões de quem emite a sua opinião contrária àquilo que eles pensam, é compartilhando este vídeo, é deixando aqui a mensagem, é você comentando e você ligando sim a esses representantes seus lá em Brasília para que eles façam algo em defesa da nossa nação. O senador Lazier Martins, em um vídeo anterior aqui do nosso canal,
ele fala sobre o porquê dos impeachments não estarem sendo votados, julgados no plenário do Senado Federal. É simplesmente porque tem gente lá com o rabo preso. E agora a articulação, a movimentação dentro do Senado é para que Davi Alcolumbre seja destituído e para que a votação, para que o julgamento destes impeachments ocorram e sejam avaliados no plenário da casa em uma discussão aberta e uma votação nominal aos moldes de um impeachment de presidente da República. Se existe alguém que pode fazer algo, são os senadores. Então, vamos cobrá-lo, porque foi você quem os colocou lá. É nossa responsabilidade cobrar aqueles que nos representam para que pare, para que cesse essa perseguição ao cidadão de bem. E eu digo mais, não é a bolsonaristas esta perseguição. Isso está ocorrendo contra patriotas, porque nós não idolatramos Bolsonaro. Se ele cometer erros, nós seremos os primeiros a cobrar. Nós pedimos justiça em investigações que estão correndo em relação a Flávio Bolsonaro e aos outros filhos de Bolsonaro. Mas nós estamos aqui para defender a nossa nação, para defender a democracia, para defender a verdadeira justiça, porque se estão incriminando, se estão jogando culpa onde não há, a justiça precisa ser feita. E estes que estão lá em Brasília precisam entender que o povo de bem acordou e vamos cobrar. Eu compartilho com você uma fala de Rodrigo Constantino no Gazeta do Povo, onde ele traz como título: A ditadura que pode. As invasões do Supremo nas funções dos demais poderes são autoevidentes, e mesmo nas democracias mais inocentes, tais atos seriam considerados antidemocráticos. Somente aqui no Brasil, os ditos especialistas conseguem tirar um caminhão de palavrórios para justificar e louvar a sandice burlesca da casta de toga. Ora, o STF cria leis, cancela outras, inventa terminologias, adequa configurações morais, propõe pautas, cria inquéritos, investiga, picota as letras da Constituição, enquanto costura outras jamais escritas. Determinações a Polícia Federal julga, condena. O STF tem se tornado onipotente? Não sou eu quem digo, foi Alexandre de Moraes que afirmou que os tribunais podem deliberadamente atuar como acusadores e juízes. Um estupro jurídico a céu aberto. E adivinha, se tens algo a dizer contra, logo descerá sobre ti a chancela de bolsonarista e manifestante antidemocrático. E adivinha o que o STF tem para aqueles que eles consideram manifestante antidemocrático? A prisão, investigações, apreensão daquilo que é teu dentro da sua casa, tirando de você, até mesmo se for um youtuber, os meios para trabalhar e continuar fazendo o seu trabalho e expondo a sua opinião contra as últimas decisões. Ele ainda continua no texto dizendo: o inquérito das fake news, instaurado, desenvolvido, investigado e julgado monocraticamente pelo Supremo, tal como os grandes tribunais de exceção de Fidel, é uma das mais desavergonhadas instrumentalizações do judiciário brasileiro em todos os tempos. O Supremo criou o inquérito através de Dias Toffoli, investigou e denunciou através de Alexandre de Moraes, que colocou a Corte do Supremo como vítima da ação, ou seja, o Supremo é tudo, é o ser de Parmênides. E eu aqui do canal Brasil Acima de Tudo quero trazer para você também esta situação quanto à quebra de sigilo bancário de deputados e senadores, apoiadores de Bolsonaro. A ilação de vez diz que tais deputados e senadores poderiam estar financiando com dinheiro público atos considerados antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal. E aí, pessoal, nessa situação, eles querem garantir, já na mídia esquerdalha, que não é simplesmente uma suposição ou uma investigação que está acontecendo. Eles já colocam na grande mídia que isso é verdade e que nós que nos posicionamos contra as ações do Supremo, ou nós que emitimos a nossa opinião, ou apoiamos Bolsonaro, estamos sendo mantidos, recebendo dinheiro
público para estarmos indo nos manifestar e cobrar que a democracia seja protegida nessa nação. É algo muito grave que está acontecendo. Eles estão dizendo o que está acontecendo. Eles estão criando a situação. Eles estão julgando a situação. E aí o povo de bem não tem tido como se defender. E aqueles que apoiam Bolsonaro, até mesmo dentro do Congresso Nacional, estão sendo perseguidos e tendo a sua intimidade invadida, porque simplesmente precisam provar algo contra Bolsonaro para derrubá-lo. Nós vamos aceitar isso? Jamais. Vamos continuar cobrando dos senadores, não só